observado o total de membros em número ímpar e a representação, tanto quanto possível, da proporcionalidade partidária, que elegerá entre si, por voto, seu presidente, vice-presidente e relator. 3. A comissão especial deverá analisar os termos da denúncia num prazo máximo de 10 dias, a contar de sua constituição, concluindo por parecer favorável a instauração ou não de procedimento processante, que deverá ser deliberado por 3/5 dos membros do Legislativo, em votação aberta, em sessão especialmente convocada para esse fim. Senhor presidente, como eu fiz a solicitação da leitura dos 3 incisos, exatamente para complementar o meu raciocínio, nós já tivemos aqui, objeto da leitura do vereador Léo Mec, o nosso secretário, a denúncia formulada conforme está no nosso regimento, o inciso 2, é claro, a denúncia deve ser lida em até 5 dias após o seu recebimento. Nós estamos lendo já no dia de hoje, ou seja, já estamos agilizando o processo, inclusive, de implantação. E o inciso 3 é claro, a comissão especial deverá analisar os termos dessa denúncia. Então, eu quero solicitar essa presidência. Então, o encaminhamento agora é o seguinte, que é exatamente nós fazermos, então, o senhor fazer a apresentação aqui da referida comissão com a devida representação partidária da Câmara. É esse o encaminhamento que deve ser feito, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Ricardo Rui. Senhor presidente, na leitura do processo já consta aí que há um DVD que faz parte da denúncia apresentada. Então, para que dê a palavra de ordem aos vereadores, o vídeo tem que ser apresentado para que ele não possa ser alterado no final do processo. Então, é necessário o plenário aqui, com os seus vereadores, o vídeo tem que ser passado para que ele não sofra nenhuma alteração no decorrer do decurso. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Zé Luiz. Senhor presidente, minha questão de ordem é exatamente no cumprimento do que está no regimento. Nós já cumprimos uma etapa do regimento, que foi a leitura da denúncia. O regimento em nenhum momento fala em apresentação de vídeo. Ao contrário, o inciso 3 é claro no sentido de que agora a outra etapa é formar a comissão com a proporcionalidade dos partidos políticos da casa, e essa comissão tem 10 dias para sentar, eleger o seu presidente, eleger o seu relator e emitir um parecer favorável ou não à questão da cassação, ouvindo as testemunhas, ouvindo o denunciante, ouvindo as partes necessárias. Tem 10 dias para fazer isso. E aí, ato seguinte, apresentar à sessão da Câmara o relatórios, que seja pela cassação ou seja pela não cassação, e nós vimos a voto. Eu quero requerer a sua excelência, presidente, esse encaminhamento, que é o encaminhamento que está seguindo à risca o nosso regimento interno. O regimento não fala em apresentar vídeo, senhor presidente. Então, eu acho que a gente tem que ponderar, senhor presidente, o cumprimento do regimento, os cuidados legais, do ponto de vista de que há a precedência de que é uma comissão que tem que analisar isso, e isso é objeto da análise dessa comissão, senhor presidente. Não pode ser diferente do que está no regimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria de apelar ao bom senso de Vossa Excelência. O regimento é claro. Gostaria de, na minha questão de ordem, fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Se este vídeo, como faz parte integrante da denúncia apresentada, assim como a representação, o pedido assinado pelo Adalmir, que está aqui na minha mão, se estes documentos são tão importantes e eles necessitam de um cuidado especial, pergunto a Vossa Excelência se ele não pode ser lacrado no dia de hoje, assinado por Vossa Excelência, para que seja preservado o conteúdo do que está, senhor presidente. Sim, vereador. Veja bem, realmente já foram os 500 e, se não me engano, 3 folhas, já estão todas devidamente assinadas, e justamente para resguardar esse vídeo, que vídeo hoje, tendo em vista a grande tecnologia que nós temos no mundo hoje, então eu vou solicitar ao Departamento de Som da Casa, o presidente está com o uso da palavra, vereador Alencar. Então eu vou realmente passar esse vídeo para segurar a garantia para isso não seja manobrado. Por favor, o vídeo. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Vídeo, senhor presidente. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Oi? Não, você tirou. Você quer... Isso é violência, viu? Isso é violência. Pode fora. Passa por uma eleição, olha lá. Passa por uma eleição. Passa por uma eleição. Vai passar. Calma, calma. Passa o vídeo, passa o vídeo. Calma, calma, calma. Passa o vídeo. Calma, passa o vídeo. Vai passar, se não sair, faz prova. Torcida da guarda que no plenário só fique vereador. No plenário só fique vereador. Porque ela estava saindo da Vivida como presidente e indo assumir o Fundo Social. Só que a Casa de Cultura, ela tem dois presidentes. Ela tem o presidente da Casa de Cultura, certo, que era o Sidney Duarte, e no caso a presidenta do Instituto, que era a Lourdes, a Maria Alves. Na verdade o nome dela não é Lourdes, né? Maria Alves de Almeida. E aí ela me convidou para ser presidente da Casa de Cultura, porque ela não queria mais o Sidney lá. Até porque o Sidney tinha saído candidato, ou seja, ela falou assim, ele que quis largar a Vivida, porque ele tinha saído candidato a vereador, e ele não ganhou para vereador, mas ela não queria ir mais lá, porque também estava arrumando alguma coisa para ele lá na prefeitura, como de fato, hoje ele é funcionário do SASC, que é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Então o Sidney se encontra nessa situação. E ela teria que sair porque teria que assumir o Fundo Social, então também precisava de um outro presidente. Eu fiquei como presidente da Casa de Cultura. Isso no final de 2008, após a eleição? Após a eleição. Eu, na verdade, tomei... a ata, né, foi feita no dia 19 de dezembro. Faz parte da apresentação. 19 de dezembro de 2008. Isso da Casa de Cultura. Então foi assim, tomei posse e comecei a trabalhar lá e tal. E aí o que começou a acontecer? Muitas, não sei como é que eu disse, não sei se são irregularidades. Começou a acontecer uma ingerência. Na verdade, eu não podia fazer nada. Tudo tinha que passar pelo crivo dela, da filha, do marido, e aquilo, né, vai trazer uma situação delicada. E eram várias irregularidades no tocante ao PSF, né, várias irregularidades no tocante ao PSF. Tanto é que chegou vezes dela falar que não precisava nem ter advogado, que tudo se resolveria por conta da prefeitura. Uma vez que o Almeida estava como prefeito, fica tranquilo. Tive várias reuniões, umas 2 reuniões com o Almeida em relação ao PSF. E ele falava assim, não, manda tudo para a prefeitura que a prefeitura assume. Isso envolvia qual valor? Antes da eleição de 2008 era cerca de 600 mil por mês, 700 mil por mês. Olha, o último aditamento que foi feito... que foi assinado, que inclusive é o que está na mão do advogado, estava em cerca de 2.600.000. 2.600.000. Que foi um valor repassado no início de 2009 já, com o Almeida prefeito. Isso. Não, era o que seria repassado durante vários meses. Mas não no cheio. 2.600 era o todo e ele ia ser fracionado durante alguns meses. Certo. Que daria isso daí mesmo, 600 e pouco, 400 e pouco. Porque estavam saindo os funcionários do PSF, os ACS estavam sendo demitidos, só que com uma grande irregularidade no tocante à área trabalhista. E eu me preocupei muito com isso, levei o conhecimento deles, porque até então eu percebi que a Lourdes ela não tinha conhecimento disso, mas assim, ela não tinha conhecimento técnico, né? Como eu sou formada em Direito, então eu falei assim, nossa, mas independente de eu ser ou não advogada, o direito diz que isso não pode acontecer. Não se preocupe que o Almeida resolve. Só que não é assim. E os acessos foram saindo, foram tendo as suas perdas e a Vivida foi sofrendo o quê? Várias ações trabalhistas.